Pelo sorteio feito previamente, quem deve fazer a pergunta agora é o candidato Felipe Dávila. Por favor, candidato, dirija-se ao púlpito. O senhor tem 30 segundos para fazer uma pergunta e, claro, dizer a quem o senhor vai perguntar, por favor. Ciro Gomes. Candidato Ciro, por favor. Peço direito de resposta. Boa noite, Ciro. Boa noite, professor. Ciro, nós divergimos em algumas questões econômicas, né? Eu acredito no livre mercado, você acredita na intervenção do Estado. Eu acredito que é fundamental o Brasil ter a responsabilidade fiscal, você acredita no fim do teto do gasto, eu acredito nas privatizações e você acredita nas estatais. Mas tem uma coisa que nós sabemos e concordamos. O PT e o Lula foram o autor do maior escândalo de corrupção da história do Brasil. Tempo, candidato. Certamente, professor. E eu aproveito para... O presidente Lula reclama das mentiras do Bolsonaro, mas ele faz uma coisa assim, mais hábil do que o Bolsonaro. E nisso ele é campeão, ninguém pode tirar esse valor dele. Então ele pega um pedaço do governo, em que ele teve uma onda de bonança no estrangeiro, e produz esses números e tal. Mas os números que eu trouxe aqui são todos oficiais. Foi um desastre completo. O Bolsonaro, na minha opinião, o povo brasileiro julgue, teve 70% dos votos nos centros mais dinâmicos da vida brasileira, 2/3 dos votos, de São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul. Evidentemente não foi pela obra, ele não tinha obra nenhuma, nem pela promessa, não tinha proposta nenhuma. Foi a consequência doída da generalizada mágoa que o nosso povo experimentou pelo encontro terrível da pior crise econômica da história. Não é brincadeira, não. 63 milhões de brasileiros saíram do crediário, de viajar, pagar passagem, para o SPC. E o desemprego bateu em perto de 12%. Isso é fato. No período do PT, eles transferiram 4 trilhões de reais, dados do Tesouro Nacional, para os bancos e 350 bilhões para os pobres. Além do que, a corrupção se generalizou de um jeito tal que não dá para esconder. 16 bilhões de reais foram devolvidos. Ora, de onde é que vem essa montanha de dinheiro? Quando devolviam, diziam, roubei no governo do PT com conhecimento do Lula. Muitos depoimentos disseram isso. Não tenho prazer nenhum em dizer isso, mas é o que aconteceu. É verdade, Ciro. Na verdade é o seguinte, o mensalão é compra de voto, é compra de apoio no parlamento brasileiro. Então a minha pergunta sempre é, como é que essa pessoa tem capacidade moral para liderar o Brasil nessa transformação, para tirar o Brasil desse buraco? E aí é muito importante dizer uma coisa, eu gostaria que vocês votassem nos candidatos do Partido Novo. É a melhor vacina contra a corrupção, contra a malandragem. Todos os nossos candidatos do Partido Novo são ficha limpa, passaram para o processo seletivo, a bancada mais econômica. É fundamental que você, eleitor, vacine o Congresso Nacional contra os mensaleiros que assaltaram esse país. Eu peço a vocês, entre no site do Partido Novo, novo.org.br, e selecione o candidato do seu estado. Vote em alguém ficha limpa para colocar o Brasil no caminho certo e não deixar mais que esses assaltos aos cofres públicos aconteçam no Congresso Nacional. Professor, o mais grave é que parece que o presidente Lula não quis aprender nada com as amargas lições que tomou. E eu nunca deixei de denunciar as coisas erradas da perseguição processual que ele sofreu. Nunca deixei de negar. Mas não dá para realmente aceitar esse tipo de nonsense de que não aconteceu nada. Veja, são 16 bilhões de reais que devolveram, isso é físico, percebe? Isso é disparado o maior escândalo de corrupção, desvendado naturalmente, da história do Brasil. Isso não dá para fazer de conta que não aconteceu, porque senão nós vamos ter que achar uma explicação absolutamente marciana, porque esse paraíso que ele descreve quando vem aqui fazer esses números, resultou na tragédia do Bolsonaro. Ô irmão, você é meu irmão brasileiro, eu tenho profundo respeito e carinho, estou aqui por isso, por amor a ti, ao meu país, à nossa pátria. Será possível que a solução para a tragédia moral, a tragédia econômica, social que nós estamos vivendo hoje, é voltar ao passado que deu causa a essa tragédia? Tudo que eu peço a você com muito respeito, é que você daqui até domingo pare um pouco para pensar. Sabe, não ensine ao seu filho que corrupção, o prêmio dela é impunidade no Brasil. Não ensine que roubar, sabe, é uma coisa que pode ser feita e vai ser premiada ainda por esse tipo de conduta. Uma nação assim se suicida.
Se nós pegarmos artistas, cientistas e tal, todo mundo passando pano e juntando Caetano com Gedel para ficar em 2 baianos, esse país está mergulhado num conchavo absolutamente mortal. Obrigado, candidato. Eu peço aos senhores que retornem aos seus postos. Durante a fala do candidato Ciro, o candidato Lula pediu um direito de resposta, não foi concedido desta vez, candidato.